quero convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 4. Livro de Gênesis capítulo 4. À medida que você se encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Vamos ler todo o capítulo 4. Então, ouça a palavra de Deus com fé e com bastante atenção. A partir do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, no fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espreita. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da tua face, da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. E Adão tornou a ter relações com a sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, pedimos a tua direção e a tua graça nessa noite, que o teu Espírito
nos guie de acordo com a tua vontade, para que possamos compreender a tua palavra e para que por meio dela sejamos edificados, confrontados, confortados e possamos viver à luz daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Cristo, o seu Filho amado, nosso Salvador, nós oramos. Amém e amém. Pode se sentar. Queridos irmãos, estamos avançando na história de Gênesis. Já vimos os primeiros capítulos de Gênesis que falam sobre a criação boa e perfeita de Deus. E o que deu errado ao primeiro casal tomar do fruto que Deus havia proibido e se rebelarem contra o seu Senhor. Semana passada vimos as consequências do pecado em esferas da nossa vida. Vimos como o pecado afeta e nos aliena de Deus, nos aliena de nós mesmos, nos aliena do nosso próximo e nos aliena da própria criação de Deus. Hoje, o Gênesis capítulo 4, ela vai delinear para nós as consequências dessa rebelião nas gerações subsequentes dos filhos de Adão e Eva. Nós veremos como o pecado se intensifica em uma triste história de violência cada vez mais frequente, de geração em geração. O ser humano, criado por Deus à sua imagem e à semelhança do Senhor, chamado por Deus, abençoado por Deus para se multiplicar, serem fecundos e dominarem a terra, chamados para espalharem a imagem de Deus, ao se reproduzirem, agora caídos, ao se reproduzirem, ao invés de espalharem a imagem de Deus, espalham o pecado que corrompe toda a sua criação. Essa narrativa começa a delinear também a batalha entre a semente da serpente e a semente da mulher. Nós vimos no capítulo 3 que há uma maldição de Deus sobre a serpente por causa da sua enganação a Eva e por causa da queda e da tentação e da queda que ela proporcionou. E Deus, por meio de amaldiçoar a serpente, também traz uma promessa, que haveria uma guerra entre a semente da serpente, a descendência da serpente, e a gente falou aqui, a descendência da serpente não diz respeito a filhotes de serpente, mas aqueles da raça humana que seguiriam e ouviriam a voz da serpente, e a semente da mulher, aquela descendência que manteria-se fiel ao Senhor. O texto de Gênesis 4 começa a mostrar para nós essas duas descendências aparecendo. A descendência da mulher e a descendência da serpente, e a batalha que se inicia entre elas e que segue até os nossos dias. Esse texto também mostra para nós que a semente da mulher, ela é constantemente ameaçada, pondo em risco a promessa de Deus. Mas veremos como o Senhor demonstra a sua fidelidade ao proteger, cuidar dessa semente, sempre promovendo um remanescente. O Senhor guardará a semente da mulher até que essa promessa se cumpra. É isso que nós vamos ver nesse texto. E a nossa passagem começa então no verso 1. Nós somos informados de que Adão, ele conhece a sua esposa. Algumas versões trazem o texto dessa forma, né? E Adão conheceu a Eva, sua esposa. Aqui, é claro, é uma maneira que as escrituras descrevem a relação de intimidade, a relação sexual entre o homem e mulher. O conhecimento na Bíblia nunca é apenas fatos frios que a gente sabe sobre outra pessoa, mas envolve sempre um relacionamento íntimo e pessoal. Então, por isso que muitas das vezes no Antigo Testamento a Bíblia vai falar sobre conhecer para descrever a relação de intimidade entre um casal, porque o conhecimento na Bíblia sempre envolve intimidade. E é dessa forma que nós somos chamados a conhecer ao Senhor. E nós vemos então que Adão, ele tem relações com Eva, ela fica grávida e dá à luz a um filho. E a fala de Eva, quando ela diz adquirir um varão com o auxílio do Senhor, demonstra para nós que eles já tinham a expectativa em relação a esse primogênito, esse filho homem.
demonstrando que eles haviam nutrido uma esperança em relação à promessa que Deus havia feito, que haveria um descendente que pisaria a cabeça da serpente. O fato de Eva reconhecer que agora ela tinha um filho e que o seu filho veio com o auxílio do Senhor demonstra essa expectativa. Será que é esse o descendente? Será que é esse filho que irá pôr fim à maldição trazida pela serpente? E vemos essa expectativa. Alguns teólogos e comentaristas observam, já na fala de Eva, sinais, vamos dizer assim, spoilers, de que a linhagem de Caim já demonstraria problemas. Uma vez que, apesar de Eva reconhecer que é com o auxílio do Senhor que ela teve esse filho, ela também declara uma espécie de sinergismo. Eu fiz a minha parte e Deus fez a parte dele. Ao invés de declarar uma total dependência do Senhor. Isso alguns vão acreditar, que indica já a possibilidade de que Caim não era esse descendente. A gente vai ver a diferença da reação dela quando ela tem outro filho mais à frente. E logo em seguida, nos é relatado o nascimento de Abel. Alguns talvez acreditam que Abel poderia ser gêmeo de Caim. Não nos é dito que Adão e Eva tiveram outra relação e tiveram filhos, simplesmente é dito que nasceu Abel. Alguns acreditam que eles poderiam ser gêmeos, alguns acreditam que não, mas Caim, de qualquer forma, seria o primogênito. E nos é relatado que Abel, que significa vapor, seu nome significa simplesmente vapor. E é bastante revelador sobre o que é a vida após a queda. Ela é um vapor. O mesmo vapor ou vaidade que o autor de Eclesiastes descreve. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E Abel, esse personagem, ele vive em conformidade com o seu nome. Ele não fala, ele não se defende, ele é praticamente como uma ovelha muda, levada diante dos seus tosqueadores. E o texto continua, então, a nos relatar o trabalho de cada um dos irmãos. Abel vai cuidar do gado, Caim vai cuidar do campo. E nós então somos informados que ambos vão ofertar algo ao Senhor, fruto do seu trabalho. E o texto nos apresenta um paralelo entre esses irmãos, trazendo um contraste entre eles. Abel oferece ao Senhor algo que é fruto do seu trabalho, fruto do seu rebanho, e a sua oferta é aceita pelo Senhor, enquanto Caim também apresenta da oferta do seu trabalho, mas a sua oferta é rejeitada pelo Senhor. E a pergunta que a gente tem que fazer é, por quê? A oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim é rejeitada? E a resposta para isso está nos detalhes do texto. Os hebreus, se você olhar para a narrativa escrita pelos hebreus, eles não são de dar muitos detalhes e descrever as coisas como nós fazemos, né? Então, quando eles descrevem algo, é porque há algo muito importante naquela descrição que eles estão fazendo. E quando eles deixam de descrever algo sobre alguma coisa, também é importante. A ausência de um qualificador sobre algo também nos informa alguma coisa. E o que nós vemos é que Abel, ele oferece das primícias do seu rebanho. Alguns acreditam que, na verdade, o que torna o sacrifício e a oferta de Abel aceita é porque ele é um sacrifício de sangue. Havia sangue. E após a queda, é impossível se relacionar com Deus sem o derramamento de sangue. Mas não parece ser muito bem essa a ênfase do texto. Porque também terão ofertas que são dadas como uma oferta de cereais e que são aceitas pelo Senhor. Então não é o fato de que a oferta de Caim não tinha sangue e a de Abel tinha sangue. Mas é o fato de que Caim oferta das suas primícias, o que demonstra uma dedicação total ao Senhor. Abel está dando o seu melhor para o Senhor. Abel está ofertando aquilo que ele tem de melhor ao Senhor.
E repare bem que Deus olha para a pessoa antes de olhar para a oferta. Olha o que o texto diz. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Deus primeiro olha para o coração. Deus primeiro olha para o coração de Abel. Deus olha para a motivação de Abel. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. Nós entregamos a nossa adoração ao Senhor de acordo com aquilo que está no nosso coração. Nós ofertamos de acordo com o nosso coração. E a nossa oferta, o nosso sacrifício ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, será baseada pela nossa visão que nós temos de Deus, da glória de Deus, da dignidade de Deus. A oferta de Caim é aceita pelo Senhor, porque é a oferta de um coração que ama a Deus. É a oferta de um coração que reconhece a glória de Deus, a dignidade de Deus, de alguém que olha e diz, ele merece o meu melhor. Ele merece o meu coração. Eu entrego aquilo que eu tenho de melhor para dar a Ele. Eu entrego aquilo que são as primícias. Eu entrego o melhor do meu trabalho. Isso é o que eu ofertarei ao Senhor. A minha adoração vem do meu coração para com o Senhor. Eu reconheço que esse Senhor é digno do meu melhor e por isso eu entrego o melhor para Ele. Não é assim com Caim. A falta de adjetivos em sua oferta nos mostra a superficialidade do seu coração. O coração dele não está ali. A oferta dele é mecânica. A adoração dele é simplesmente um ato religioso. Ele traz apenas alguns frutos. Não são os primeiros. E não são nem os melhores. Sua motivação é apenas religiosa. Seu coração está longe do Senhor. Ele não é dependente de Deus. Ele não é grato a Deus. Ele tem uma visão diminuta de Deus. Quando nós temos uma visão diminuta de Deus, nós achamos que Ele não é digno de receber o nosso melhor. E nós entregamos qualquer coisa, o que sobra, o que tem aqui. O resultado é que a oferta de Abel é aceita pelo Senhor. E a oferta de Caim é rejeitada. E Caim, então, ele inveja o seu irmão. E ele fica irado contra Deus, o que o texto nos diz que é claramente percebido porque o semblante dele fica caído, fica fechado, ele fecha a cara. Você sabe o que é isso? Você que já teve algum relacionamento, seja amoroso ou de amizade, sabe que muitas das vezes quando alguém não gosta de algo que é feito, às vezes a primeira reação, a pessoa pode não falar nada, mas a cara dela diz que ela não está bem, que ela não gostou de alguma coisa. E foi o que aconteceu. Caim fez biquinho, fez beicinho diante do Senhor. E Deus, como um pai amoroso, vai até Caim. Ele vai até Caim e ele lhe faz perguntas, assim como ele pergunta a Adão, assim como é assim que Deus trata com o ser humano. Ele fala, ele vai até Caim. O Senhor chama Caim ao arrependimento. O Senhor chama Caim a refletir sobre a atitude do seu coração. O Senhor chama Caim a olhar para dentro e perceber as suas motivações. E ele diz a Caim, por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? O Senhor está indo corrigir Caim. Perceba, Deus rejeita a oferta de Caim por causa das suas motivações. Mas ele chama justamente Caim a refletir sobre as suas motivações. Ele não rejeita Caim e simplesmente vai para lá que eu não gosto de você. Ele vai até Caim e fala, olha para o seu coração. Se você agir correto, não será aceito também? Então por que você está com a cara fechada? Ao invés de fechar a cara, trabalhe o seu coração. Proceda bem. Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. À sua espreita.
desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Isso é muito interessante, porque Deus olha para Caim não como se ele fosse uma vítima de Satanás, e nem dos pecados dos seus pais. Caim, Deus está chamando ele para combater o pecado. Deus está chamando Caim para olhar para essa inclinação do seu coração e abandoná-la. Caim não é passivo ao seu pecado, ele pode reagir ao seu pecado, ele pode agir contra essa inclinação. E é isso que Deus está chamando. Caim, você não é passivo em relação ao que você está sentindo. Como nós muitas das vezes fazemos, não é mesmo? Ah, eu sou assim, sou desse jeito. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser assim. Deus está dizendo para Caim, não. Você precisa agir contra essa inclinação do seu coração. Você precisa resistir a essa tentação no seu coração. Você precisa dizer não, você precisa agir contra isso que está no seu coração. Porque o pecado, ele vai desejar dominar sobre a sua vida. Mas cabe a você dominar sobre o pecado. Muito interessante que Deus ainda descreve o pecado como um animal selvagem, à espreita, pronto para atacar. Está na porta, está só esperando você dar bobeira, Caim. Então não abaixa a guarda. Muito provavelmente a imagem aqui é justamente de uma serpente pronta para dar o bote, para ferir o calcanhar, para picar o calcanhar de Caim e ferir mais uma vez nessa nova geração. E o que Caim faz? Ele não responde ao Senhor. Ele não diz nada ao Senhor. Mas ele vai falar com o seu irmão. Ele chama Abel e diz, vamos ao campo. Ele se recusa a ouvir a Deus. Ele se recusa a escutar o que o Senhor estava o chamando a fazer, de olhar para o seu coração, compreender as suas motivações e abandonar o seu pecado. Ao invés disso, ele continua nutrindo ira contra Deus em seu coração, ele continua nutrindo inveja no seu coração contra o seu irmão, e ele intencionalmente planeja matar Abel, por isso que ele o chama ao campo. Chamar o seu irmão ao campo significa levá-lo a um lugar onde os gritos dele não seriam ouvidos por ninguém, onde não haveriam testemunhas, onde não haveria alguém que poderia auxiliar o seu irmão. Por isso é tudo premeditado. Quando ele chama Abel ao campo, é porque ele já tinha a intenção de assassinar o seu irmão. Ele vai dando ouvido à voz da serpente. Está falando ao seu coração. E o que ele faz é exatamente isso. Ele mata o seu irmão Abel. E nós vemos imediatamente as consequências do pecado. Na primeira geração, desentendimento entre marido e mulher. Na segunda geração, assassinato. O pecado ele vai escalonando. E é isso que ele gera em nós. Fraticídio, a destruição do outro. O escalonamento do pecado vai ficando cada vez maior, de geração em geração. E nós percebemos algo interessante na atitude de Caim matar Abel. Ele estava irritado contra o Senhor. Há uma rebeldia no coração de Caim contra o Senhor. Mas Caim não pode matar a Deus. Se ele pudesse, ele o faria. Por não poder matar a Deus, por estar irado contra o Senhor, em rebeldia contra o Senhor, Caim mata aquele que é a imagem de Deus. Caim mata o seu irmão. Para tentar ferir a Deus, ele fere aquele que é criado à imagem de Deus. Assim é todo assassinato, meu irmão. Como Jesus vai nos dizer no Novo Testamento, que se irar contra o próximo já é assassiná-lo em nosso coração, porque se irar contra o próximo já é um reflexo da nossa ira contra o Criador. Já é um reflexo da nossa ira e da nossa rebeldia contra o nosso Senhor, e por isso nos rebelamos uns contra os outros. Porque o nosso problema é anterior. Como Caim não pode matar a Deus, ele mata o seu irmão. E mais uma vez, como Deus faz com Adão e Eva, ele passa a interrogar Caim. No versículo 9, o Senhor vai dizer, onde está Abel, o seu irmão?
Não que o Senhor não soubesse. Mais à frente ele vai dizer, o sangue do seu irmão clama. Está chegando até a mim o clamor do sangue do seu irmão. Então não é que Deus não saiba o que aconteceu. Mais uma vez, ele está chamando Caim a se arrepender. Mas ao invés de arrependimento, o que Caim faz? Junta-se ao seu assassinato a mentira. Não sei onde meu irmão está. Por um acaso eu sou guardião dele? Por um acaso eu tenho a responsabilidade sobre a vida do meu irmão? Vai você procurar Abel. E o Senhor lhe diz, o sangue do seu irmão clama. E agora, Caim, você é maldito. Caim mente. E ao seguir o caminho daquele que é o pai da mentira, ele demonstra que está ao lado não da semente da mulher, mas da semente da serpente. O primogênito, que era a esperança de Eva, é aquele que dá ouvidos à serpente, enquanto o filho mais novo é assassinado. Enquanto o filho mais novo, aquele que é a semente da mulher, de fato, aquele que adora o Senhor de coração, aquele que tem Deus em primeiro lugar na sua vida, ele é assassinado, demonstrando o conflito que haveria entre essas duas sementes. A semente da serpente está destruindo a semente da mulher. Será que Deus vai cumprir a sua promessa se já agora, na primeira geração, nós temos esse conflito acontecendo? E a inimizade entre essas duas descendências vai dividir a raça humana até os nossos dias. E mais uma demonstração de que Caim está do lado da serpente, aqui no verso 11, Deus amaldiçoa Caim. O que é algo muito interessante, porque no capítulo 3, Deus não amaldiçoa nem Adão e nem Eva. O único personagem amaldiçoado no capítulo 3 é a serpente. E Deus agora está diretamente amaldiçoando Caim, identificando ele justamente como descendente da serpente, daquele que se rebela contra o Senhor, daquele que se coloca contra o Senhor. Então Caim, o fazendeiro, terá problemas com a terra, será exilado da civilização e exilado, banido da presença de Deus. No verso 13, nós vemos que Caim clama ao Senhor. Ele apela ao Senhor. Ele tem medo. Tem medo, provavelmente, de uma figura conhecida do povo de Israel, o famoso vingador de sangue. Aquele parente próximo que, ao ter alguém assassinado da sua família, teria o direito de matar o assassino daquele que tirou a vida do seu parente. E aqui, é claro, algumas perguntas surgem para nós. Quem seriam essas pessoas? Inclusive, posteriormente, a gente vai ver que Caim se casa com alguém. O texto não deixa claro para nós, mas provavelmente Adão e Eva continuaram procriando e tendo muitos filhos. O tempo não é descrito. Quanto tempo demorou para acontecer tudo isso? Provavelmente eles já haviam ali tido outros filhos e filhos de filhos, e é bem provável que o medo de Caim fosse justamente que um desses outros descendentes de Adão e Eva o procurassem e tirassem a sua vida por ele ter assassinado Abel. E ele tem medo, ele diz que a sua sentença é pesada demais, e quem o encontrasse, então o mataria. Mas olha que interessante. Ainda assim, Deus demonstra misericórdia e bondade com aqueles que não merecem. Isso demonstra a maneira de nosso Senhor agir, até mesmo com traidores, rebeldes e desertores. O Senhor Jesus vai dizer que Deus derrama a chuva sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. E Deus não deixaria de derramar graça e misericórdia sobre a vida de Caim, ainda que ele não fosse digno e nem merecedor. E ele diz, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. O número 7, ele é simbólico, representa uma ação perfeita. Haveria uma justiça perfeita sobre aquele que então levantasse a mão contra Caim, e Deus põe uma marca sobre Caim. Nós não sabemos que marca é essa, o texto não descreve, mas é algo que nos descreve
que ele será protegido, que ele será guardado pela misericórdia do Senhor. Ainda assim, Deus demonstra compaixão para com Caim, assim como ele continua a fazer em nossos dias. E Caim se retira da presença do Senhor, e ele vai para a terra de Nod que significa, é um jogo de palavras, porque Caim agora ele será um errante, um peregrino na terra da perambulação, ele não vai encontrar descanso mais na terra. Ele estará andando e perambulando a leste do Éden, ou seja, longe da presença do Senhor. Esse é o destino de Caim. E o texto descreve então para nós que ele tem filhos, ele tem relação com a sua mulher, ela fica grávida, ele tem um filho, ele dá o nome de Enoque, ele constrói uma cidade, uma espécie de fortaleza para se refugiar, para encontrar segurança. Ele constrói uma cidade. Então o texto, a partir do verso 18, começa a descrever para nós de maneira rápida os descendentes de Caim, traçando uma genealogia até a 7ª geração. Mais uma vez, o número 7 é muito importante na Bíblia. Até a 7ª geração, até Lameque. Vai ser contrastado depois com a 7ª geração dos filhos de Sete, Enoque. A gente vai falar sobre Enoque na semana que vem. O fato é que nessa 7ª geração nós temos um enfoque nesse homem chamado de Lameque. A família de Caim, inclusive, e de Lameque, demonstra um alto grau de desenvolvimento cultural. Demonstrando que o ser humano agora, buscando uma independência de Deus, passa justamente a desenvolver-se mais para depender menos do seu Deus. Para depender menos de Deus. E a gente vê o ápice disso justamente na pessoa de Lameque. Lameque é o primeiro homem nas Escrituras a ser descrito como alguém que tomou 2 esposas para si, iniciando a poligamia, quebrando a ordem divina da criação de Deus, de um casamento entre um homem e uma mulher. E isso vai ser marcado como uma crítica implícita no Antigo Testamento, do início ao fim, desde agora, mostrando que o pecado, que a poligamia começa com o pecado, e demonstrando os efeitos de todas as famílias polígamas no Antigo Testamento, inclusive daquelas famílias que caminham com Deus. Você vai ver os problemas disso na família de Abraão, você vai ver os problemas disso na família de Jacó, você vai ver os problemas disso na família de Davi. Toda família polígama no Antigo Testamento é uma família com problemas, porque vai contra aquilo que Deus estabeleceu na criação. E isso começa justamente com o avanço do pecado. O pecado vai se intensificando. Além disso, Lameque é descrito como um assassino brutal e orgulhoso. Ele se gaba, ele faz uma canção se gabando para suas esposas por ter matado um homem que o feriu e um menino que o pisou. Olha como o pecado já havia se intensificado. Estamos falando apenas da 7ª geração após Adão. E é isso que já estava acontecendo. Lameque matando um homem que o feriu e um menino que pisou provavelmente no pé dele. É isso, pisou no meu pé, eu mato mesmo. E se orgulhando dessa brutalidade, se orgulhando dessa ação. É por isso que mais à frente, quando nós lemos as Escrituras, nós temos uma lei que é muito mal interpretada por nós. Uma lei chamada lei de... Fugiu o nome agora, mas a famosa lei de olho por olho e dente por dente. A gente muitas das vezes olha para essa lei como se estivesse estimulando a vingança. Ela não está estimulando a vingança não, gente. Essa lei está impedindo coisas como essa aqui. Que você mate uma pessoa que te feriu, que você assassine uma criança que pisou no seu pé. O que essa lei está dizendo é que a punição para um erro, um crime, deve ser proporcional àquilo que foi cometido. Então você não mata pessoas que te deu um cascudo. Não é assim que você faz. E Lameque, seguindo a descendência de Caim,
O primeiro assassino, agora é isso que o ser humano está fazendo. A raça humana está fazendo, está matando as pessoas por nada. Está vivendo de maneira imoral. E Lameque ainda tira vantagem, olhando para aquilo que Deus deu para Caim como um sinal de proteção, aonde Deus diz, quem matar Caim será vingado 7 vezes. Lameque diz, Lameque será vingado de uma maneira eterna, haverá uma vingança eterna, por isso que o 70 vezes 7. Vocês lembram onde esse número aparece mais lá na frente? Em um outro contexto, não mais de vingança, mas de perdão. Mais à frente esse número vai aparecer. E Lameque, basicamente, o que Lameque está dizendo? Ele está dizendo, eu não preciso da proteção de Deus. Eu sei me virar sozinho. Eu não preciso que Deus me proteja. Quem matar Caim vai ser vingado 7 vezes, mas quem matar Lameque será vingado até 70 vezes 7, porque eu sei me virar. Ai de quem levantar a mão contra mim. Eu não preciso de Deus para me proteger. Eu posso fazer as coisas do meu próprio jeito. E assim estava a humanidade, apenas 7 gerações desde Adão. Essa é a condição da raça humana. Eles não precisam mais de Deus. Eles podem se defender sozinhos. Eles sabem decidir por si mesmos o que é bom e o que é mal. E nós vemos o pecado se intensificando. A humanidade se desintegrou do mundo onde Deus era cultuado e adorado, para um mundo agora onde os seres humanos podem viver sem Deus, podem viver sem a presença do Senhor. E isso é o que o pecado gera. Apenas algumas gerações após a queda, nós vemos o pecado se intensificando, tornando-se cada vez mais presente e tomando o coração do ser humano, endurecendo o coração do ser humano, voltando-se contra o Senhor. Mas a narrativa não termina com esse terrível relato da maldade se espalhando. Ela termina com uma palavra de esperança, o capítulo 4. Mais uma vez nos é dito que Adão teve relações com Eva e ela tem um outro filho que ela reconhece que é dado no lugar de Abel, ou seja, a semente da mulher foi morta, mas não acabou. A história não acabou ali. O Senhor dá outro filho a Eva, que assumirá esse posto dessa descendência abençoada e que seguirá o Senhor. 7. Ele dará descendência, continuidade à semente da mulher. E Eva parece ter notado isso. Perceba, de maneira sutil, a história agora nos diz que ela reconhece que esse filho é fruto direto da ação do Senhor. Antes ela diz, com auxílio eu tive Caim. Com 7 é diferente. Ela coloca tudo nas mãos do Senhor. Uma total dependência do Senhor. Deus me concedeu um outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. E o texto continua. Não fala muito sobre 7, mas nos diz que 7 tem um filho, cujo nome é Enos. Não é o Enos Guaraná, mas é o Enos, cujo nome significa fraqueza. E é justamente nesse que leva ao nome de fraqueza que há uma descrição importantíssima para nós. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aqui há um claro contraste entre as duas sementes que o texto vai desenhando para nós. Os descendentes de Caim e agora os descendentes de Sete, a semente da serpente e a semente da mulher. Na linhagem de Caim, nós vemos um desenvolvimento cultural e um avanço tecnológico, porque eles não precisam de Deus, eles precisam se virar sozinhos, eles precisam fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas na linhagem da mulher, estão aqueles que são fracos, como o nome de Enos indica. Estão aqueles que são como vapor,
passageiros, como Abel. E é justamente dessa semente que reconhece a sua fraqueza, e por reconhecerem a sua condição, que eles invocam o nome do Senhor. Que eles oram ao Senhor, que eles buscam ao Senhor, que eles cultuam ao Senhor e dependem do Senhor. Porque a semente da mulher será essa semente fraca. Será aqueles que são chamados em fraqueza. E a gente vê isso, gente. O desenvolvimento disso por toda a história da Bíblia. Quem são aqueles que Deus chama para estabelecer uma aliança? Os improváveis. São os fracos. Como Paulo vai dizer, são os que nada são. São as coisas loucas desse mundo. Essa é a descendência da mulher, é aqueles que não parecem. São os mais improváveis. É quando Deus chama alguém para ser o pai de uma nação, ele chama um homem velho sem filhos, para dar continuidade a essa promessa. Quando Deus vai escolher alguém para libertar o seu povo, ele chama o medroso, que tenta fugir, dá desculpa, minha língua é pesada, como Moisés. Quando ele vai escolher um rei para governar o povo de Israel, ele não chama o mais forte, o mais capaz, ele chama o improvável. Quando ele estabelece para nós um Salvador, ele não o traz nascido nos palácios, nos holofotes, mas numa manjedoura de uma família pobre. Essa é a semente da mulher. Os improváveis, aqueles que nada são, os fracos, aqueles que reconhecem que não têm poder e por reconhecerem a sua fraqueza, as suas limitações, dependem do Senhor, não dependem da sua força, não confiam na sua força, e é isso que o texto de Gênesis está descrevendo para nós. A descendência da mulher é aquela que será oprimida e perseguida justamente por causa da sua fraqueza. É como os filhos de Abraão. Aonde o filho de Agar perseguirá e oprimirá Isaque. Onde Ismael perseguirá Isaque. Aonde Israel será dominado pelos seus opressores. Aonde Jesus será perseguido pelos poderosos. Mas o que esse texto nos mostra é que o Senhor não abandona a sua promessa. A semente da serpente é forte, é autônoma. A semente da mulher é fraca, é dependente do Senhor. Mas o Senhor a preservará. Essa é a tônica de Gênesis. Daqui para frente, entre a distinção entre essas duas descendências. Mesmo diante de ameaça constante, o Senhor sempre guardará a sua linhagem. Ele sempre manterá um remanescente fiel. Quando tudo parece perdido, o Senhor guarda para si aqueles que são seus. Essa foi a história de Israel em todo o Antigo Testamento. Quando tudo parecia perdido, Deus sempre preservou para si a descendência da mulher, daqueles que não se curvaram aos falsos deuses, daqueles que não abandonaram ao Senhor. Quando tudo parecia que não ia mais para frente, que a promessa de Deus não ia se cumprir, Deus, e aquele descendente que vai destruir a cabeça da mulher, como destruir a cabeça da serpente? Como? Se Abel foi morto? Cadê o descendente de Abraão? Cadê o povo de Israel oprimido? O povo eleito agora é oprimido no Egito. E agora? Como a promessa de Deus vai se cumprir? E agora que o povo de Israel foi exilado, destruído, como a promessa de Deus vai se cumprir? E agora que Jesus está morto num madeiro, como a promessa de Deus vai se cumprir? Deus mantém o seu povo. Deus preserva o seu povo. Deus cuidará do seu povo, ainda que tudo pareça perdido. É o que o final de Gênesis, do capítulo 4, nos mostra. Tudo parecia perdido. A semente da mulher estava morta. Mas Deus não desampara o seu povo. Ele dá mais um descendente a Eva, que em fraqueza
reconhece que precisa do Senhor, reconhece que depende do Senhor. E o Senhor manterá essa descendência até que o descendente venha. Virá em fraqueza, virá em dependência. Mas quando ele for ferido, por meio da sua ferida, é que esse descendente, de fato, finalmente esmagará a cabeça da serpente e porá fim à maldição do pecado. É com esse tom de esperança que o capítulo 4 termina. Apesar de Gênesis ainda nos mostrar como os efeitos do pecado vão crescendo cada vez mais, há a esperança de que o Senhor protegerá aqueles que são seus, o Senhor guardará o seu povo, o Senhor manterá aqueles que confiam nele. Ele não deixará de cumprir a sua promessa, ainda que tudo pareça perdido. E eu quero trazer, a partir desse texto, algumas aplicações para a nossa vida, rápidas, para a gente encerrar o nosso culto. E, em primeiro lugar, nós precisamos estar cientes em relação à verdadeira adoração. Algo que a gente vê nesse texto. Meu irmão, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe aquilo que está no nosso coração. E Ele sabe como nós o adoramos. Nós podemos estar diante dEle, fazendo coisas, prestando culto ao Senhor, mas o nosso coração pode estar longe dEle. Nós podemos estar na igreja todo domingo, e o seu coração pode estar longe do Senhor. Então, o meu conselho, a minha exortação para você é: olhe para o seu próprio coração, meu irmão. Será que a sua adoração não tem se tornado uma adoração apenas mecânica, apenas da boca para fora? E isso é algo que apenas olhando para o nosso coração nós podemos responder. Para como nós amamos ao Senhor. Como nós, de fato, enxergamos o Senhor em nossas vidas. Nós podemos olhar para duas pessoas, sentadas uma do lado da outra, ambos ajoelhadas, orando ao Senhor, ambos chorando, levantando as mãos no culto, e nós podemos ter duas motivações completamente diferentes nesse coração. Um pode estar fazendo tudo isso, grato ao Senhor, sabendo que Deus o salvou por meio de Cristo, que ele foi resgatado por Jesus, que ele ama ao Senhor e que agora ele está em lágrimas, em gratidão a tudo aquilo que esse Deus fez. E o outro do seu lado pode estar fazendo as mesmas coisas, com a motivação de tentar ganhar o favor de Deus, com a motivação de simplesmente passar uma imagem para as pessoas, um verniz de religiosidade. Duas ações externas parecidas, mas as motivações do coração diferentes. E o Senhor nos chama a olharmos as motivações do nosso coração. Se estamos adorando Ele verdadeiramente, ou se a nossa adoração tem sido a expressão de uma religiosidade, de alguém que está só batendo ponto, tentando ganhar pela sua própria força e pelo seu próprio mérito o favor e a salvação, quando nós só obtemos a salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, fuja de uma adoração mecânica. Esse texto também nos chama a atenção para o perigo de nós abrigarmos pecados em nosso coração, como Caim fez. Ao invés de ouvir a voz do Senhor, abandonar o seu pecado e mudar as motivações do seu coração, cada vez mais Caim foi nutrindo no seu coração ira, ódio, inveja. E meu irmão, eu te chamo a sondar o seu coração nessa noite também. Será que você não tem feito isso em seus relacionamentos? Será que talvez, secretamente, você não pode estar nutrindo ódio, ira, contra pessoas ao seu redor? Contra seu esposo, contra sua esposa, seus filhos, seus pais, contra seu vizinho, algum colega de trabalho, alguma pessoa que te fez mal? Esse texto nos chama a abandonarmos qualquer motivação desse tipo e a confiarmos no Senhor, a colocarmos isso diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados e nos entregarmos de coração a Ele, descansando na soberania do Senhor, não dando lugar a esses sentimentos que podem
nos destruir e nos levar para longe do Senhor, não dando voz à semente da serpente, mas confessando o nosso pecado e o abandonando. E acima de tudo, esse texto nos chama a confiarmos na fidelidade do Senhor. O Senhor guardará aqueles que são seus. Nós podemos confiar na palavra de Deus. A semente da serpente continuará perseguindo a semente da mulher. Foi assim ao longo da história. O apóstolo Paulo reconhece que aqueles que buscarem viver uma vida piedosa serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus afirmou aos seus discípulos: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Foi o que a igreja experimentou nos primeiros séculos, nos quais os pais da igreja afirmaram que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. É assim hoje com a igreja. A igreja continua sendo perseguida. Não sei se você sabe o que acontece na Nigéria. Mais de 100 mil cristãos já foram mortos naquele país, perseguidos, onde há uma verdadeira tentativa de extermínio aos cristãos naquele país. E a Nigéria é um exemplo. Há muitos outros lugares onde o cristianismo é destruído, massacrado. Mas nós temos as promessas do nosso Senhor de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O Senhor preservará o seu povo. Nós podemos confiar no Senhor, mesmo quando tudo parecer perdido. Mesmo quando não parecer que tem mais esperança, Deus sempre guardará o seu povo, até que Cristo volte e ponha fim a toda a rebeldia contra Deus e o seu povo. Mas nós temos a certeza, meus irmãos, que estamos lutando batalhas, como nós cantamos aqui, que Cristo já venceu. Por mais que a serpente hoje possa nos ferir, ela já não tem mais o seu veneno. Triunfaremos com Cristo. Sabemos que podemos confiar no Senhor. Sabemos que Cristo nos guardará, que Deus nos guardará. Então esse texto nos chama a uma postura de esperança, meu irmão. Diante da dificuldade, diante da adversidade, diante das intempéries dessa vida. Mesmo quando tudo aquilo parece perdido, Deus não abandona aqueles que são seus. Deus cuida do seu povo. E Ele nos dará a vitória. Não necessariamente nessa vida. Nessa vida podemos sim ser mortos, destruídos, desamparados, mas nós temos a certeza da vitória final. Cristo não abandona o seu povo. Cristo guardará o seu povo. Assim como Deus prometeu que a semente da mulher triunfaria sobre a semente da serpente, e por muitos momentos essa promessa pareceu ser ameaçada, mas o Senhor não deixou de cumpri-la. Assim podemos ter a certeza das promessas que o Senhor faz para nós, de que Ele não nos abandonará, de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, e isso significa, inclusive, as coisas más que acontecem na nossa vida. Nós somos chamados a olhar para o Senhor e a não ficarmos sem esperança, mas sabermos que Deus não desampara o seu povo, e o Senhor não desamparará você, meu irmão. Mesmo quando tudo pareça perdido, o Senhor não abandona aqueles que são seus. Eu quero terminar o sermão de hoje te chamando a confiar nesse Deus que mantém as suas promessas, que guarda as suas promessas e que cumpre cada uma delas em Cristo Jesus. E em Cristo, quando nós estamos nele, nós também somos guardados pelo Senhor e abençoados por essas promessas. Quero te chamar a ficar de pé. E nós vamos orar. E assim que nós orarmos, estará encerrado o nosso culto. Quero só lembrar que a gente tem cantina hoje, certo? Está de pé a cantina? Alguém pode me confirmar? Cantina. Caldo, né? Caldo verde? Caldo de ervilha? Caldo verde? De ervilha? Caldo de ervilha. Então não vai embora com pressa, não. Coma aí com a gente. Você ainda vai estar abençoando o ministério da igreja. E o pessoal aí do café, do congresso e da limpeza
não vão embora também. E o Luciano quer conversar com vocês e as meninas do congresso também. Tá? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, diante da verdade da Tua palavra. Em primeiro lugar, queremos pedir ao Senhor, dá-nos um coração de verdadeiros adoradores, de pessoas que o amam, que reconhecem o seu valor e que entregam ao Senhor aquilo que o Senhor merece, o nosso melhor, a nossa vida por completo. Livra-nos de sermos apenas religiosos, Deus, que estão aqui apenas participando de cerimônias, mas o coração está longe de Deus. Mas que possamos, Deus, ser verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós sabemos que isso só é possível por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E por meio dele nós queremos adorar a Ti. Por meio do seu sangue, do seu sacrifício. Nós queremos estar em Tua presença, adorando ao Senhor. Também quero pedir, Deus, para que o Senhor nos ajude a não nos deixarmos ser dominados pelo nosso pecado. Mas dá-nos graça em Cristo e o poder do Teu Espírito Santo para dominarmos sobre aquilo que tenta nos dominar, Senhor. A confessarmos o nosso pecado, crendo que em Jesus não há condenação e que já fomos perdoados pelo seu sangue vertido na cruz e que por isso não precisamos nos preocupar, que ao confessarmos os nossos pecados já temos a certeza do perdão. Mas não nos deixe nutrir em nosso coração, Senhor, ódio, ira, raiva, amargura, inveja contra qualquer pessoa, Deus. Se há alguém assim aqui nessa noite, que talvez esteja nutrindo todo esse tipo de sentimento pecaminoso para com o seu próximo, que o Senhor derrame graça sobre essa vida, Deus. E que ela encontre em Cristo forças para abandonar esse pecado e agir bem diante do Senhor, com um coração verdadeiramente redimido. E acima de tudo, Pai, pedimos, nos ajude a confiar em Tua palavra, sabendo que o Senhor não abandona o seu povo, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de perseguições, mesmo em momentos em que tudo parece perdido, o Senhor mantém para si um remanescente fiel. O Senhor guarda o seu povo, o Senhor não permite que ele seja destruído. Que essa esperança guarde os nossos corações em momentos difíceis, Deus, ao saber que se estamos em Cristo, estamos seguros, mesmo que tudo não vá bem, mas que nele nós estamos seguros. E nos ajude a elevarmos os nossos olhos para aquele que nos promete, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que está em sua palavra. Que em Cristo somos mais do que vencedores, que em Jesus já não precisamos temer o mal, a morte e o inferno, que as nossas vidas estão guardadas em Cristo. Que o Senhor nos ajude a confiar, a esperar no Senhor, a saber que o Senhor não abandona nenhuma das suas promessas e que todas elas têm o seu cumprimento em Cristo e que, estando em Cristo, nós também somos recebedores, receptáculos dessas promessas. Em Cristo somos abençoados e em Cristo estamos seguros. Nos leve, Senhor, a confiar de todo o nosso coração em Ti. Essa é a nossa oração, Deus. E queremos pedir também, aproveitando, que o Senhor guarde aqueles cristãos que nesse momento estão espalhados pelo mundo sendo perseguidos pela semente da serpente, que tenta destruir o seu povo. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê novo ânimo a eles e que eles saibam que essa mesma promessa possa fortalecer o coração deles nesse dia, Deus. O Senhor não abandona o seu povo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que eles sejam fortalecidos por essa verdade e permaneçam firmes, corajosos, intrépidos diante da perseguição, sabendo que o Senhor não desampara. O Senhor vencerá no final. E contigo nós seremos mais do que vencedores, porque as tuas promessas se cumprirão e nós podemos confiar em ti, Deus. Então abençoa os nossos irmãos que estão sendo perseguidos por todo o mundo. Fortalece-os e ajuda-os a serem testemunhas fiéis e que o sangue deles possa fazer o evangelho prosperar.
por meio do testemunho daqueles que não abandonam ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Aqueles que creem, digam amém e amém. Deus te abençoe. Vá em paz, meu irmão.